Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Lucasbet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os melhores palpites e análise para este sabadão. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza, rapaziada? Comecei aqui na lista, coloquei aqui o Real Madrid, primeiro jogo para a gente analisar. Atlético de Madrid e Real Madrid, um clássico local, né? Real Madrid vive um momento muito melhor do que o Atlético de Madrid nessa temporada. O Real Madrid que está 100% de aproveitamento na La Liga, né? 6 jogos aí, 6 vitórias. A equipe está com saldo de gol de mais 11, né? A equipe do Real Madrid que nesse momento é o segundo melhor ataque e a melhor defesa de La Liga. O Atlético de Madrid começou oscilando, tanto que está em nono colocado, né? O Atlético de Madrid começou a temporada aí empatando com equipes mais fracas, como o Elche, empatou com o Alavés, empatou com o Mallorca, perdeu do Liverpool aí no último jogo da Champions, né? O Liverpool é normal, né? Mas contra outras equipes aí a equipe está oscilando, né? Não está conseguindo ter consistência. Em 6 jogos, o Atlético de Madrid só ganhou apenas 2 de La Liga. Então não tem como ficar a favor de uma equipe com esse desempenho, né? Real Madrid, empate nulo, está pagando uma excelente cotação aí. Lembrando que esse clássico, por mais que o Real Madrid seja superior atualmente, é um clássico que geralmente termina muito empatado. Nos últimos 10 jogos de La Liga, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, 7 terminou empatados. Então, por mais que o Atlético de Madrid esteja numa fase pior, esse clássico geralmente tende a dar muito empate, mesmo com a equipe mais inferior que a outra, né? A gente sabe que clássico é clássico, né? Por mais que a equipe seja melhor que a outra, às vezes equivale na raça, enfim, né? Real Madrid, empate nula é a melhor opção. Real Madrid, rapaziada, aqui, os últimos jogos aí vem marcando pelo menos 2 gols na maioria, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Real Madrid aí, dos últimos 10 jogos mais recentes, você vai ver que o Real Madrid marcou pelo menos 2 gols em 80% desses jogos, né? O Real Madrid tá vencendo o primeiro tempo nos jogos mais recentes aí. Esse jogo pode até dar uma ambas marcam se caso o Real Madrid saia atrás do placar. Se o Real Madrid saia atrás do placar, chama atenção ambas marcas, porque é um confronto que, geralmente, como eu falei, né, dá muito empate, também dá ambas marcas. Nos últimos 10 confrontos entre Atlético e Real, 9 bateu ambas marcas. Só você aí ver a tradição desse clássico local, né? Então, pelo fato do Real Madrid ser a melhor defesa do Campeonato Espanhol, eu só posso ter ambas marcas ao vivo. Se o Real Madrid estiver perdendo e precisando marcar. Se o Real Madrid estiver já vencendo o jogo, aí, o mercado de ambas marcas, eu não entro, porque esse jogo estou voltado a favor do Real Madrid, beleza, rapaziada? Mas antes do jogo, um Real Madrid empate anula, eu acho a melhor opção, ou até handicap asiático 0.0. Inclusive, tá até nosso bilhete pronto que eu vou soltar já já aqui, beleza? Brentford e Manchester United tem um confronto que tem tendência para o mercado de over, pelo menos 2 golzinhos nesse confronto. O ambas marcam também tem tendência, porque são duas equipes que geralmente estão fazendo jogos de ambas marcam, e também no confronto direto, esses dois times, sempre que se encontram, estão batendo esse mercado. Os últimos 5 jogos entre Brentford e Manchester, 5 bateu ambas marcas. Os últimos 9 jogos entre Brentford e Manchester, 7 bateu acima de 2,5, né? E de um modo geral também a mesma coisa. Se a gente olhar os últimos 10 jogos do Manchester, 8 bateu ambas marcas. É uma equipe que faz gol e sofre com muita frequência. Então buscar pelo menos 2 golzinhos aqui, ou até uma ambas marcas ao vivo com odd mais alta, eu acho que vale a pena nesse confronto. Crystal Palace e Liverpool. Liverpool que está 100% até aqui na temporada do campeonato espanhol, campeonato inglês. Mas lembrando, rapaziada, que o Palace não perde nos últimos 10 jogos seguidos, tá? O Liverpool vai enfrentar uma equipe aí um pouco mais difícil nessa partida, né? Por mais que o Liverpool seja a equipe que está 100% de aproveitamento, mas vale lembrar que o Liverpool, rapaziada, ganhou muitos jogos no sofrimento, tá? Se você pegar todos os jogos que o Liverpool ganhou de Premier League, até o de Champions League, você vai ver que o Liverpool fez gol aí no último minuto, no sofrimento, a equipe sai na frente do placar, toma um empate aí lá no acréscimo, vai fazer o gol da vitória, vários jogos, uns 3 aqui que eu lembro da minha memória, uns 3, 4. Contra o Burnley, o Liverpool foi assim, o primeiro jogo foi assim, da Premier League, contra o Atlético de Madrid foi assim, que ele tava ganhando 2-0, tomou um empate 2-2, e olha que o Atlético tava todo desfalcado. E no último minuto do acréscimo, o Van Dijk fez o gol de cabeça, né, na Liga dos Campeões. Então eu lembro dos 3, 4 jogos que o Liverpool ganhou o jogo na acréscimo. Então a equipe tá ganhando, mas tá sofrendo, né? Então a vitória seca aqui nesse jogo, somente com odd muito mais alta, e se o jogo estiver nos dando leitura para apostar nesse mercado no ao vivo, beleza? O Palace é uma equipe que vem de 10 jogos sem derrota, beleza? Mas o Liverpool é mais time, né? Aqui é um jogo que eu digo para você tomar cuidado na vitória seca, porque é um favorito que pode se complicar aqui no mercado de vitória. Fora o empate, eu acho mais sossegado aqui para você botar num bilhete
alguma coisa do tipo. Ao vivo, se o Liverpool sair atrás do placar, você pode buscar um Liverpool empate, pode mais alto. Liverpool ambas marcam, beleza? Nesse sentido aí, né? Mas vitória sim que eu acho bem arriscado esse confronto. Ainda mais que tem jogo de Champions League na semana que vem. E a gente sabe que jogo de Champions League, quando tem, né, na próxima rodada, as equipes geralmente estão com a cabeça na Champions, né? Então é bom você ficar ligado nisso. Pode reparar, toda vez que tem Liga dos Campeões na próxima semana, pode ver que tem vários resultados esquisitos. É favorito empatando, favorito perdendo, não bota intensidade no jogo, às vezes bota time misto, tá ligado? Então é bom ficar ligado em todos esses fatores aí, que sempre faz a diferença, beleza? Manchester City e Burnley, né? Aqui é um confronto que eu gosto. A equipe do Manchester City é uma equipe que já vem retomando a sua confiança, né, rapaziada? A equipe do Manchester City começou a temporada oscilando aí, mas a equipe aí já está se entrosando aí, já está se encontrando com os novos jogadores aí em seu elenco. E Guardiola já está começando aí a mostrar uma melhora do seu time, beleza? Vai enfrentar a equipe do Burnley, que é um antigo freguês. Para você ter ideia, dos últimos 10 confrontos diretos do Manchester City e Burnley, todos o Manchester City ganhou logo no primeiro tempo. Então não tem para onde correr aqui. O Burnley perdeu os últimos 4 jogos e além disso, dos últimos 2 sofreu pelo menos 3 ou mais gols. E o Manchester City, dos últimos 10 jogos, 8 ganhou no primeiro tempo, de modo geral, e marcou pelo menos 2 gols em 80% dos últimos 10 jogos. Então, não tem como ficar de fora aí. Manchester City dentro de casa. Manchester City para vencer logo no primeiro tempo. Se você quiser botar numa dupla, alguma tripla aí. Manchester City, ou se quiser levar até para o vivo para pegar com odd melhor, né? Um mercado que você pode selecionar com odd de mais valor. Manchester City, handicap asiático, -1 no primeiro tempo. O que é isso? Manchester City tem que ganhar por pelo menos 2 gols logo no primeiro tempo de vantagem. Se ganhar por 1 gol, sua aposta é devolvida, você também não perde nada, beleza? Se você não tiver paciência de esperar Manchester City para vencer no primeiro tempo com odd mais alta, você pode pegar o handicap asiático -1 do City no primeiro tempo. Se o Manchester City ganhar de 1 a 0, por exemplo, no primeiro tempo, você também não perde nada no handicap, beleza? Então você está protegido. Mas aqui, casa com mais de 1,5 gol, se você quiser uma aposta mais safe, né, para botar em alguma combinação, acredito que seja bem tranquila essa bet aqui. Nem vamos estender muito, porque aqui a diferença de nível é muito grande. Chelsea e Brighton, né? Aqui é um confronto para pelo menos 2 gols aqui. A equipe do Chelsea é uma equipe que está sofrendo o primeiro gol do jogo nos jogos mais recentes, né? Nos últimos 5 jogos do Chelsea, 4 ele sofreu o primeiro gol do jogo, né? O Chelsea está sofrendo o primeiro gol do jogo para depois correr atrás do prejuízo, né? E outro fato interessante, rapaziada, é que nos últimos 5 jogos o Chelsea perdeu no primeiro tempo em 4 deles. Então, não está dando para confiar muito na defesa aí do Chelsea, né? O último jogo eu confiei no Chelsea empate anula contra o Manchester. Também porque o Manchester está muito pior do que o Chelsea, né? De um modo geral. Mas a equipe do Chelsea naquela partida teve o goleiro expulso logo com 4 minutos de jogo, né? E quebrou aquela minha bet. Mas para essa partida eu prefiro o mercado de gol, por quê? Porque vai enfrentar uma equipe do Brighton que geralmente, quando enfrenta o Chelsea, são jogos de gols. Os últimos 5 confrontos diretos entre essas duas equipes, todos os 5 bateu acima de 2,5. Os últimos 10 confrontos diretos entre Chelsea e Brighton, 8 bateu ambas marcam. Então, pelo confronto direto e pelo desempenho das equipes recentes de um modo geral, acredito que pelo menos apostar no mercado de gol é mais confiável para essa partida. O Brighton, rapaziada, nos últimos 10 jogos fora de casa, marcou gol em 90% desses jogos. E o Chelsea, como eu falei, é uma equipe que está sofrendo gol aí recentemente e perdendo o primeiro tempo para as outras equipes. Então, o mercado de gol é a melhor opção para esse jogo. Tottenham e Wolverhampton, né? O Wolverhampton que não perde a 5 confrontos contra o Tottenham, mas o Wolverhampton atualmente está em péssimo desempenho, né, rapaziada? Nos últimos 10 jogos, a equipe do Wolverhampton perdeu em 8 deles. E além disso, dos últimos 10, sofreu gol em 90% desses jogos. Então não tem como apostar a favor de uma equipe com esse desempenho ridículo, né? Já a equipe do Tottenham vem de 4 jogos sem perder, né? A maioria dos jogos do Tottenham vem batendo gol no primeiro tempo, então é um mercado que chama atenção. Dos últimos 10 jogos do Tottenham jogando em casa, tudo bateu gol no primeiro tempo. E os 10 últimos jogos do Wolverhampton fora, 80% bateu gol logo no primeiro tempo. Então é um confronto que eu vejo com tendência para pelo menos 2 gols aqui, porque quando o jogo tem tendência para gol no primeiro tempo, geralmente uma das equipes vai ter que sair para o jogo, então libera mais espaço para o seu adversário atacar e assim surgir mais oportunidades de gols. A equipe do Tottenham é uma equipe que eu não gosto de apostar muito no mercado de vitória, é uma equipe que é do contra. Se você aposta no mercado de vitória, por mais que ele esteja em boa fase, ela vai lá, empata ou perde, ela só ganha quando você não aposta, né? Tem essa coisa com a equipe do Tottenham, né? Eu não dou sorte com a equipe do Tottenham, então eu prefiro ficar a favor no mercado de gols. Juventus e Atalanta, caso o empate, para quem quiser colocar alguma combinada, a Juventus vai enfrentar um Atalanta que é difícil de ser derrotado, né? Tanto que a Atalanta, se a gente pegar a maioria dos jogos aí, perde pouco. A Juventus é uma equipe que faz jogo de poucos gols, a maioria dos jogos, né? Mas recentemente vem fazendo jogo de muitos gols, né? Se a gente pegar, assim,
que se analisar os últimos 10 jogos da Juventus, 8 você vai ver que foi abaixo de 2,5 na Série A. Porém, os últimos jogos mais recentes, você vai ver que está sendo jogo de muitos gols. Então, os últimos jogos aí já mostrou uma mudança de comportamento da Juventus, né? Tá muito ofensivo. Né? Então, aqui é um jogo que eu tenho uma dúvida se é um jogo para muitos gols, se é jogo para poucos gols, porque o desempenho da Juventus de um modo geral é de poucos gols, porém os jogos mais recentes está sendo de muitos. Então, na dúvida, eu prefiro ficar Juventus ou empate, porque a Juventus joga dentro de casa, não perdeu ainda no campeonato italiano e vai enfrentar um Atalanta aí que começou a temporada aí também não está daquele mesmo nível que a Atalanta estava nas temporadas anteriores, né, com o Gasperini aí fazendo um ótimo trabalho. A equipe em 4 partidas ganhou 2 e empatou 2, né? Não perdeu ainda também, é verdade. Assim como a Juventus também não perdeu, né? Por isso que a dupla chance é mais confiável do que uma vitória seca nesse confronto aqui, né? Para quem quiser botar uma dupla, alguma tripla. Mas aqui é um confronto que não me agrada tanto assim, né? Não tô tão confiante para essa partida aqui no ao vivo. Então, antes do jogo, somente uma combinação Juventus ou empate. Algum outro jogo já é válido aqui. Cagliari e Inter de Milão. Inter de Milão que precisa dessa vitória, né, rapaziada? A qualquer custo aí. A equipe começou muito mal o campeonato italiano e precisa ganhar urgentemente para poder se colocar no lugar que geralmente ela fica, que é lá nos top 4 para cima, né? A equipe da Inter está em 10º colocado, né? Nesse momento, 4 jogos. Eles ganharam 2 e perderam 2, né? Porém, as que eles ganharam foram as mais recentes, né? Vem de 2 partidas ganhou na Champions League e ganhou do Sassuolo na Série A. E contra o Cagliari, rapaziada, dos últimos 5 confrontos diretos, a Inter ganhou 4. Então a equipe aí do Inter de Milão, que é favorito para esse jogo aí, pela necessidade de vitória e pelo retrospecto de confronto direto, tanto de um modo geral quanto na casa do Cagliari, né? Os últimos 5 vezes que o Inter viajou para enfrentar o Cagliari lá, ganhou todas as 5. Então, pela necessidade da Inter de Milão, eu vejo como uma vitória da Inter de Milão o melhor palpite para essa partida. Paris Saint-Germain e Auxerre, aqui é chovendo molhado, Paris Saint-Germain favorito para esse jogo aqui, quem sabe até no primeiro tempo, 53% de chance. Estoril e Sport. Sport também é favorito para vencer o Estoril, né? O Sport, que é uma das equipes que é sempre favorita no Campeonato Português. Sport, Benfica, etc, né? O Sport, rapaziada, aqui, quando enfrenta o Estoril, também se dá bem na grande maioria dos confrontos. Dos últimos 9 confrontos diretos entre Estoril e Sport, o Sport foi o primeiro a marcar gol do jogo em todos. Dos últimos 7, 6 do Sport ganhou logo no primeiro tempo dessa equipe, então não tem para onde correr, né? O Estoril que vem de 7 partidas seguidas tomando gol de todo mundo, então não tem para onde correr vitória da equipe do Sport aí de Portugal, beleza? Agora aqui os 4 jogos aqui da Bundesliga, todos com probabilidades acima de 1,5 gol aqui. Observe que a probabilidade de ambas marcas tá alta aqui em todos eles, não quer dizer que vai bater ambas em todos, mas pelo retrospecto estatístico entre essas equipes aqui, não tem para onde correr, é pelo menos 2 gols aqui em todos eles, beleza? E agora nosso bilhete pronto aqui do sabadão é Real Madrid um empate na dupla chance e Manchester City para ganhar com mais de 1,5 gols, 1,88 de odds lá na Betano. Então é isso, rapaziada. E resumindo o seguinte, os jogos que eu tenho mais prazer em trabalhar no ao vivo aqui, de todos esses que eu falei para vocês, são esses aqui, para vocês ficarem no ao vivo, né? Atlético de Madrid, Real Madrid. Se o Real Madrid sair atrás do placar, fica ligado no ambas marcam. No segundo tempo, se o Real Madrid demorar de fazer o seu gol, né? Crystal Palace e Liverpool, mesmo cenário. Se o favorito sair atrás do placar, fica ligado na dupla chance ao vivo, com odd mais alta. Manchester City no primeiro tempo, acredito que vai ser uma massa do Manchester City logo no primeiro tempo. E a equipe aqui do esporte para ganhar com odd mais alta. São os cenários que eu mais gosto aqui para esse jogo desse sabadão. E no Campeonato Brasileiro, mais um bilhete pronto que eu vou deixar aqui, não tá na tela, mas eu já deixei lá no meu grupo do Telegram, que é Cruzeiro, handicap asiático 0.0. É a mesma coisa, Cruzeiro, empate anula. Eu já deixei essa semana aí a tempo, né? Antes do jogo contra o Bahia, eu já tinha deixado esse bilhete aí. Cruzeiro, empate anula aposta na Betano, pagando 1,80, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Tenha consciência que na próxima semana tem Champions League. Fique ligado nas escalações das equipes para não fazer cagada, beleza? Veja as equipes que estão com força máxima. E é isso aí, rapaziada. Cautela sempre. Tem semanas que é bom você pisar em ovos, ficar ligado mais nas oportunidades que ela for surgindo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.